Olá, boa tarde, pessoal. Bom, enquanto o pessoal está entrando aqui na sala, a gente vai ajustar aqui os motores para a gente poder começar a nossa live. Eu estou aqui hoje com um convidado super especial, que é o Anderson. Ele é enfermeiro no Brasil, né? Porque não perdeu o diploma. E agora hoje atua aqui na área também de enfermagem. Na verdade, ele é... Como que a gente coloca isso? No Brasil tem alguma... No Brasil não tem como a gente falar... enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, aqui é muito diferente. É bem diferente a estrutura. Não tem essa reciprocidade de Entendi. Bom, enfim, o Anderson vai contar um pouquinho dessa experiência dele aqui como no Brasil e essa vinda dele aqui para o Canadá e atuando aqui na área para vocês. Eu vou me apresentar para quem não conhece. Você está hoje no Fernanda Responde e eu sou a Fernanda Izquierdo. Eu sou consultora educacional. Eu trabalho com a empresa Student Pathways. Nós estamos aqui em Calgary. No frio, hoje está friozinho, começou a nevar ontem, né, Anderson? E a gente trabalha com instituições educacionais em todo o Canadá, auxiliando o processo aí do pessoal que está querendo vir do Brasil aqui para começar uma nova vida ou até mesmo aperfeiçoar o idioma. E a gente trabalha com bastante opção nessa área. A gente sempre tem, sexta-feira a gente procura trazer um tema interessante, então muitas pessoas me perguntaram sobre a área de enfermagem, né? Muita gente fala, eu sou enfermeira no Brasil, como que eu faço para trabalhar no Canadá, o que eu preciso, qual que é o primeiro passo. Então, atendendo pedidos, como eu disse, estou aqui com o Anderson e a gente vai falar um pouquinho da história do Anderson, né, nessa jornada Canadá. Anderson, você chegou aqui quando? Eu cheguei em 2014. 2014. Que então, foi o auge da crise. Do petróleo, né? Exato. E na época que você chegou, só para ambientar, não existia Express Entry, nada. Não. Você imigrou através do processo... O antigo Federal Skilled Worker. Então, foi um processo diferente que o pessoal está pegando agora. Exato. Era aquele que você fazia a pontuação... Isso, você tinha lá a pontuação, fazia a pontuação e de acordo com a sua pontuação você era classificado ou não, fazia as provas que tinha que fazer. Que era bom, que daí já vinha direto, não tinha que esperar sorteio nem nada, né? Não tinha. E aí vocês chegaram aqui, como que foi? Você estava pesquisando sobre a tua área antes de vir para cá? Como que foi esse processo de vinda para o Canadá? Estava pesquisando, me informei muito Google, muitas horas ali procurando. Naquela época não tinha muito YouTube, essas coisas, né? Que o pessoal... Não tinha, e era muito difícil achar um enfermeiro que tivesse vindo e que tinha essa experiência, então eu tentei achar muito. Nossa, eu procurei muito por tanto Facebook, qualquer página, não consegui achar nenhum enfermeiro brasileiro que tivesse vindo para cá e validado o diploma naquela época. As informações eram mais restritas. Eu sei porque eu cheguei em 2011 também e não é que nem hoje. Hoje a gente vê muita coisa acessível, até mesmo no próprio idioma, no português, Sim, né? verdade. Que fica mais fácil, né? Mas desculpa, então me conta. E aí vocês chegaram aqui, como que foi? Aí a gente chegou... Chegou no frio, no calor? Cheguei no frio, tava menos 17, a gente saiu do Rio, tava 40 graus e a gente veio pra cá no menos 17 em fevereiro. E a gente achou que ia chegar e ia conseguir validar diploma fácil, ia conseguir emprego. Você veio com seu esposo, né, Anderson? Isso, na época a gente tava junto, a gente era casado, a gente veio pra cá. O sonho, aquele sonho de vir e dar certo, a gente tava bem preparado pra tudo, na verdade. Que legal. Aquela vontade de arregaçar as mangas e realmente fazer dar certo. Vamos pro Canadá e vamos começar a nossa vida, né? Então, assim, eu me inteirei bastante sobre o processo. No Canadá, a enfermagem é igual como... Vou comparar como a advocacia no Brasil, ela tem um órgão regulamentador, assim como a OAB é para os advogados no Brasil. Aqui no Canadá, cada província, né, que seriam os estados aqui do Canadá, cada província tem seu órgão regulamentador. Isso significa, só para quem não sabe o que é um órgão regulamentador, apesar de você ter dado exemplo, significa que você não pode chegar aqui e já trabalhar na área. Exato. Você vai precisar ter as credenciais, o registro para poder atuar, né? Exato. Então, a gente tem que se registrar com esse órgão e como você é internacional, né? Você está chegando no país, você tem uma série de critérios que você tem que atender para esse órgão regulamentador e eles vão te dar a credencial, eles vão exigir uma série de documentos, traduções, grade curricular que você fez,
Só que esse processo ele vive mudando, então assim, é sempre bom estar inteirado, então Certo. procurar um auxílio com uma pessoa que Quando já você está inteirada. começou, qual que foram os passos, assim? Quando eu comecei, ainda estava na época de você... como eu era enfermeiro no Brasil, né? Que aqui a gente chama de RN, que é o Registered Nurse. Era direto com a Carna. Então, o órgão regulamentador da enfermagem aqui em Alberta para Registered Nurse é a Carna. Então, eu entrei no site da Carna, tem lá passo a passo, você se inteira. Só que eu cheguei em fevereiro, em agosto, esse processo mudou completamente. Mudou, entendi. E você disse que agora ele fica... A gente estava conversando um pouco antes, né? Você disse que agora ele é federal, essa primeira etapa. Ele é federal. Eles unificaram o processo de todas as províncias, pelo menos essa primeira parte. Então, o primeiro assessment, o primeiro... Como é que eu falo assessment? A primeira avaliação, né, da Isso, a documentação, primeira avaliação da acredito, documentação, né? ela é toda unificada nacionalmente nesse NNAS. Entendi. Tem um site específico e você manda toda essa documentação. Então, ementa de matérias, grade curricular, suas notas, histórico escolar, diploma, tudo E aí isso tem todo você... o padrão deles, Inglês, né? O IELTS, que eles pedem a nota. Você sabe quando eles pedem de IELTS? Na minha época, eles pediam 7,5 de speaking. É alto, normalmente. 7. E eu ficava sempre no 6,5, 6,5. Passava raspando, né? Sempre raspando. E era engraçado que era tudo 6,5. Speaking 6,5, writing 6,5, tudo 6,5. E isso foi meu IELTS no Brasil antes de migrar e também depois que eu cheguei aqui eu não conseguia de jeito nenhum. É que o IELTS, a IELTS, né? IELTS, o pessoal aqui chama IELTS também, né? Sempre ficou. Então, o que acontece? Esse teste, ele é um teste que você tem que ter muita prática também, né? É mais você estudar a prova mesmo e saber as manhas que a prova tem do que propriamente você ser fluente ou não em inglês. Se você botar um canadense ou um britânico, um americano para fazer a prova, ele provavelmente não vai passar. Com certeza. Muita gente fala isso porque o formato da prova e não só o fato de você falar ou não inglês. Agora, pensando nisso, Anderson, toda essa história, eu vejo que é um processo demorado. Então, eu acredito que quando você chegou aqui, você não foi direto, assim, você não obteve a sua licença, tipo, em meses ou semanas, assim, teve um tempo para esse processo acontecer. E durante esse tempo, você trabalhou em quê? Eu trabalhei... Como foi a história? Eu achei bem interessante, você estava me falando que aprendeu muito, na verdade, Foi, né? exatamente. A gente chega achando que a gente vai conseguir trabalhar na área, né? É uma ilusão que todo mundo tem. E todo mundo que também chega para mim e faz pergunta, como é que é? Não, a gente não chega aqui trabalhando como enfermeiro. A gente tem que chegar preparado para trabalhar com o que vier, com o que aparecer. Até porque você não tem a licença, Exatamente. né? Então, E a licença é um processo longo, então você tem que ter essa mentalidade já preparada para dar o seu melhor, independente. É calçar a sandalinha da humildade. Então, eu trabalhei na Bed Bath Beyond, que seria como se fosse uma loja de... uma loja no Brasil, aquela... Casa e banho, casa-cão. Tipo uma casa e banho, uma loja de produtos, né, de departamento para casa, de cozinha, cama, mesa e banho. Tem muita coisa, né? Trabalhei na Bed Bath Beyond, depois eu trabalhei numa loja com vendas e com vendas online. E aí, como que você pensava assim, eu sou enfermeira e estou aqui trabalhando em vendas? Era frustrante, mas eu acho que quando a gente migra para outro país e quando a gente, né, vem com um sonho, a gente se agarra tanto nisso que a gente quer fazer dar certo. Com certeza. Porque a gente já deixou família para trás, já deixou quem a gente era para trás, já deixou referência, amigos, tudo. E é parte do processo também, né? É parte do processo. Eu acho que é uma experiência de vida, assim, você se transforma e se redescobre como ser humano. Então, que legal. eu queria fazer tanto dar certo, você tem aquela possibilidade de sonhar. Eu acho assim, se eu estivesse no Brasil hoje, trabalhando como enfermeiro, eu teria feito mestrado, eu estaria numa unidade, eu poderia estar dando aula numa universidade. Mas eu acho que aí eu ainda estaria insatisfeito. Pelo que o país, infelizmente, hoje Vocês está resolveram passando. mudar por conta dessa insatisfação? Por conta dessa insatisfação. Vocês eram de que parte do Brasil? A gente morava no Rio de Janeiro. Entendi. Então... Mas eu cresci em Vitória, eu formei pela Universidade Federal do Espírito Santo. E assim que eu formei, eu já fui para o Rio trabalhar também. E vocês estavam um pouco insatisfeitos com a questão da situação, segurança, acredito? E a enfermagem, infelizmente, é muito desvalorizada no Brasil. É uma profissão tão bela, tão... É muito bonito mesmo. E não...
recebe o seu devido valor. No Brasil, eu não me sentia desse jeito. Aproveitando o gancho dessa questão da estrutura da enfermagem, o que você acha que é a principal diferença da estrutura aqui? É que você acha que é mais segmentado, o enfermeiro tem mais responsabilidades? Ou você acha que no Brasil, como que é essa mudança? Primeiro, aqui é tudo muito organizado. A área da saúde é levada muito a sério, é muito respeitada. A infraestrutura que a gente trabalha, e lembrando que aqui hospitais são públicos, a gente tem a medicina privada particular, mas ela ainda assim reporta para o setor público, né? Não existe uma medicina privada. Você não pode, quero ir num cardiologista amanhã e vou ligar e vou... Não, tem que ser tudo através. Então, governo. É tudo muito bem organizado, tudo bem sistematizado e é um serviço público, né? A gente tem direito a esse acesso através dos impostos que a gente paga. A gente não paga nenhuma taxa mais por isso. Entendi. Aqui em Alberta. Em Alberta. Depende da província, Depende né? da província. Porque se for BC, você isso, tem você algumas... tem uma taxazinha que você paga. Mas falando de Alberta, o que eu percebi também, assim, nos hospitais, porque eu tive meu filho aqui, eu percebo que o enfermeiro, ele assume o barco da coisa, né? Sim. Você vai lá, ele que faz toda a parte o assessment, né? E aí também ele faz o follow-up. Eu fiquei no hospital, acho que uns 3 dias, por causa de uma cesárea, né? E eu vi o médico, acho que, 2 vezes só. Né? Então, eu acho que as responsabilidades... Assim, eu não sou da enfermagem no Brasil, mas você pode me confirmar. Eu vejo que as responsabilidades aqui do enfermeiro são muito grandes, né? Sim. E a forma que a enfermagem é estruturada também é bastante diferente aqui no Brasil. Se você é um enfermeiro, você vai coordenar muito a tua unidade, você vai ter uma série de técnicos de enfermagem sob a sua supervisão. E, querendo ou não, quem vai providenciar muito desse cuidado, quem vai estar ali, vai ser o técnico de enfermagem, fazendo a medicação, fazendo sinais vitais. E aqui no Canadá, como eles têm essa estrutura, o enfermeiro ele vai ter o seu paciente. Entendi. Então aqui, por exemplo, trazendo para minha experiência de enfermeiro no Brasil, quando eu ainda estava no Brasil, eu era enfermeiro na UTI, então eram um enfermeiro por plantão, eu tinha 16 pacientes e eu tinha 8 técnicos de enfermagem. Então esses técnicos de enfermagem, eles, né, faziam medicação, faziam sinais vitais, faziam os cuidados e eu fazia os procedimentos mais inerentes ao papel do enfermeiro na unidade. Certo. E aqui, não, por exemplo, na UTI aqui, no caso do Registered Nurse, na UTI aqui só pode trabalhar Registered Nurse, não pode LPNs, mas ele vai ter um paciente. Ah, entendi. Então, o enfermeiro, ele vai, né, dar o cuidado para todo o cuidado para aquele paciente que é designado para aquele, naquele shift, naquele plantão. Entendi. Então, ele vai fazer tudo, ele vai fazer todos os cuidados mesmo, de medicação, a higiene corporal, tudo. O enfermeiro é O responsável. enfermeiro. Mas aí, você me falou do Practical Nurse, Isso. que agora vamos entrar nesse entrar capítulo. Porque assim, na verdade, o que você me contou é que você procurou fazer uma outra formação aqui. Isso. E qual que foi o motivo dessa busca? Você estava com o processo de reavalidação em paralelo. Isso. E aí você resolveu fazer o Practical. O que é o Practical Nurse? Por que você resolveu fazer isso? Então, o Practical Nurse eu vi como se fosse uma janela, como se fosse um atalho para eu voltar para minha área. Porque, querendo ou não, a gente tem um sonho, né, de vir para cá, mas a gente também não quer ficar trabalhando com qualquer outra coisa que não seja a nossa área, que, querendo ou não, aquele conhecimento que a gente tem está latente, né, e querendo ser usado. Então eu conheci uma amiga que fez esse programa e eu falei assim, por que não? Né? Por que eu vou ficar batendo cabeça numa coisa que não está dando certo agora? Se eu tenho essa alternativa aqui, vamos seguir essa alternativa e se der certo, ótimo. Então aqui a gente tem o Registered Nurse e tem o LPN. Eu não posso falar que o LPN é o técnico de enfermagem no Brasil, porque existe, né? não é compatível. Existe uma coisa aqui que chama Scope of Practice, que é a mesma coisa no Brasil, que seria como as atribuições do enfermeiro e as atribuições do técnico de enfermagem. E aqui a atribuição do LPN, desse Licensed Practical Nurse, ele é muito grande. Então, na minha unidade hoje que eu trabalho, por exemplo, são pouquíssimas as diferenças entre um Registered Nurse e um LPN. Então, a gente acaba tendo
tendo os mesmos assignments, Acesso os mesmos... pacientes. A mesma coisa. A única diferença são mínimas, que eu posso citar, por exemplo, a gente não pode iniciar um concentrado de hemácias, por exemplo. Isso é uma atribuição específica do Registered Nurse. Entendi. A gente não pode fazer um scanner de bexiga, por exemplo, de bladder São pequenos scanner. procedimentos. São pequenos procedimentos que, na verdade... E também coordenar uma unidade. Um LPN não pode coordenar uma unidade, tem que ser um Registered Nurse. Mas você tem grandes responsabilidades também. Muitas responsabilidades, a gente provê todo o cuidado, tanto que quando eu fiz os estágios no hospital, eu não sabia diferenciar quem era Registered Nurse e quem era LPN. Eu não tinha como diferenciar. E aí, Anderson, você resolveu fazer o Practical Nurse para Isso. acelerar essa sua entrada no mercado na área de saúde, né? Isso. O que aconteceu comigo? Eles unificaram esse processo em agosto de 2014 ou 2015, não me lembro agora. Mas eles unificaram o processo e o processo mudou. Ao invés de ser provincial, ele passou a ser nacional, essa primeira etapa de avaliação. Então, a primeira coisa que vocês têm que me mandar, que eles não vão avaliar os seus documentos se você não tiver o inglês. E eu não passava no IELTS. Então por isso que você resolveu também já entrar no mercado. Eu ficava naquele 6,5 e não passava. E quando eu conheci essa minha amiga, ela fazia o Bovale, né? Ela fazia o programa, que é um programa específico para quem era enfermeiro internacional e que já trabalhava no seu país de origem. Para quem não sabe do Bovale, também, às vezes tem gente que não conhece aqui Calgary, o Bovale College é um college público, super bem conceituado, principalmente na área de saúde, e ele oferece esse programa que o Anderson está dizendo que é um programa de 2 anos e é um diploma, né? Eu acho que é um programa bem procurado, né? É bem procurado, a demanda é bem alta e ele é considerado o melhor programa de Alberta. Por conta disso, eu acho que deve ter muito estudante internacional pensando agora e falando, eu acho que é esse programa que eu quero aplicar. Esse programa é um programa extremamente concorrido. Então, a pessoa que quer aplicar para esse programa, primeiro, ela já tem que ter os requisitos todos prontos e já está com a aplicação perfeita para quando abrir esse programa, ela vai ser a primeira aplicação a entrar naquela instituição, porque eu recebo muita gente falando, eu quero ir para o Practical Nurse, mas assim, são poucas vagas também que tem. E o mercado aqui mesmo tem muita demanda, né? Então é uma área assim que se você fizer o programa direitinho, tiver um bom desempenho, a chance de você entrar no mercado é relativamente tranquila. As chances são, que eu vejo, você faz o estágio, durante o curso, e esse estágio que você fez geralmente é onde as portas se abrem para você quando você sair da faculdade, você conseguir esse primeiro emprego. Apesar de ter essa vantagem, eu sei que você veio como residente, mas assim, a gente conversando com muitos colleges aqui no Canadá, principalmente também o SAIT, ele tem alguns programas na área de saúde e tal. Eles falam muito assim, olha, Fernanda, a gente aceita estudante internacional, mas a gente tem um certo número que a gente precisa designar para estudantes locais, por ser uma instituição pública. Então, é legal você ter esse planejamento bem a longo prazo, já deixar tudo pronto e ter um plano B. Se por acaso você não conseguir entrar nesse programa especificamente agora, que nem você teve que ir para uma outra área e depois talvez... Mas não desistir do sonho, né, Anderson? Eu, por exemplo, mesmo morando aqui, eu tive que aplicar, fazer 3 matrículas, porque eu estava waitlisted para 2. E você já era residente? Eu já era residente. Então, eu estava waitlisted para 2, que é a lista de espera para 2 semestres, né? Eu já estava em uma lista de espera. E o terceiro, eu estava confirmado. Então, se eu não fosse chamado para nenhuma das 2 listas de espera, pelo menos eu já tinha confirmado a terceira. Mas foi várias tentativas, né? E, Anderson, e aí você começou a atuar, você já entrou, seu primeiro emprego foi no hospital ou você... Foi. Foi? Que sorte! No Health Campus? Isso. Uau! Muita sorte. Pra quem não sabe, ele trabalha num dos hospitais mais novos aqui, né? É o mais novo, né? Mais novo. E é perfeito, é lindo. Tem vista para as montanhas. Tem vista para as montanhas. Não parece um hospital público, parece um shopping, né? A infraestrutura é de cair o queixo, assim, pra gente, né? Que vem... A gente sabe como que é as condições do Brasil. A gente trabalhou, a gente viu o que é faltar esparadrapo, faltar soro, faltar tudo. Luva, né? Faltar luva aqui.
mesmo sendo público, é de cair o queixo. Então, a comida que os pacientes têm, quando eu tava com... Salmão. Tem um menu. Gente, menu. tem um menu que você escolhe o que você vai querer comer. A gente se sente muito respeitado. A gente se sente muito valorizado. A gente se sente... Como profissional. Como profissional. A realização, ela não tem valor. Não só financeira, Não só financeira, que também é bem diferente. Não vamos negar, né? Não vamos negar, é muito diferente, mas também de você se sentir respeitado e você ter o suporte da sua equipe, de todo mundo estar ali naquele time. O ambiente não tem hierarquia, na verdade, é meio que todo mundo... Não, tem, óbvio, tem dentro hierarquia, do hospital, mas eles falam isso na minha unidade. A gente é uma hierarquia, mas está todo mundo no mesmo nível, fazendo o melhor, que é cuidar do paciente. O foco... Porque cada um é uma peça fundamental nessa Com história, certeza. né? Poxa, que legal. E o que mais você pode passar, assim, referente à sua experiência para quem está pensando em vir na área de enfermagem, atuar nessa área de saúde? Tem algum ponto que você colocaria como importante, assim, para eles se prepararem para isso? Inglês. Inglês. Inglês, porque, assim, foi ruim trabalhar em retail, trabalhar em uma loja de departamentos, aquilo que não era a minha área, sim, foi ruim. Mas me deu tanta bagagem, tanto de interação, tanto de me sentir melhor para comunicar. Porque quando eu fui pro college, eu estava tão preparado, sabe? Eu me sentia tão mais seguro do que, por exemplo, eu perdi esse tempo todo trabalhando com isso. Não, me ajudou a chegar onde eu tô. Porque assim, Anderson, vamos conversar, né? Em inglês é investimento. É investimento, se você vai morar dedicação, no país, vontade. E assim, você precisa ter inglês, não tem para onde correr. Então, muita gente às vezes fala, eu não quero estudar inglês, eu quero já trabalhar, mas como que você vai atuar sem o inglês, né? E até para entrar no próprio curso, a Bovalle, ela exige o inglês, né? Mas, no caso, eu fiz o Canadian English Benchmark. Ok. Você fez o CLBA, né? Isso, que foi bem tranquilo para mim. Eu consegui tirar... eles pedem 8, né? E aqui no Canadian Immigrant Services, eles oferecem até o 8, né? Sim. Aí e eles me avaliaram, eu fui lá, eu consegui a nota e aí eu levei minha documentação para a Bovalle, porque eles têm esse programa, né? Que para quem for enfermeiro em outro país, você pode aplicar. Isso que eu ia te perguntar, porque assim, eu tô vendo algumas perguntas, até abrir aqui para a gente poder conseguir ler um pouquinho melhor. Deixa eu ver se eu acho o comentário que eu vi, uma pergunta bem interessante. A pessoa quer saber se tem... aqui, ó. Tem como chegar no Canadá e fazer um college na área de enfermagem sem ser enfermeiro, né? Então, tem um pedaço da pergunta em algum outro lugar que eu vi. Mas, basicamente, a pessoa queria saber se ela, não sendo enfermeira, se ela poderia fazer o Practical Nurse. Pode, mas aí você teria que fazer a integridade do curso, que é um curso de 2 anos. E não cortar matérias. E não fazer o que eu fiz, no caso, que foi aquele programa designado para estudantes de enfermagem, para enfermeiros, na verdade. No caso do estudante internacional, é uma vantagem, porque você veio como residente, né? Então, no caso do estudante internacional, ele vai ter que, primeiro, se ele tem a intenção de ficar aqui permanentemente, ele vai ter que, de uma certa forma, tentar se qualificar no futuro para um processo de migração. Sim. Então, ele fazendo um programa de 2 anos, ele vai poder ficar um tempo a mais aqui depois de formado e trabalhar. Então, para o estudante internacional, de certo ponto, não seria interessante encurtar muito isso. Mas, ao mesmo tempo, se você for fazer esse programa na situação do Anderson, aí é uma vantagem. É uma vantagem. Porque aí você vai pagar menos e vai terminar o programa mais rápido. Isso. Talvez possa ser uma estratégia depois que você imigrou, né? Então, eu acho que poderia ser uma coisa interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Pessoal, viu? A Denilson, ok. A Denilton, de Sumaré, um abraço. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu não consigo visualizar todas as perguntas aqui. Quem não é enfermeiro? Essa eu já respondi. Bom, basicamente é isso, gente. Se vocês tiverem mais perguntas, eu não estou conseguindo visualizar todas aqui. Vocês me desculpem, mas vocês podem mandar e a gente encaminha para o Anderson e a gente pode responder para vocês. Mas basicamente é isso. Eu acho que a questão é vir com a cabeça de eu vou chegar no país, vou aprender o idioma, eu vou trabalhar no que estiver disponível no início, porque
Eu acho que faz parte do aprendizado. Não é Com vergonha certeza. para ninguém Não. trabalhar numa loja, trabalhar num hotel, né? E não tirar os olhos do seu objetivo final, né? Que Exatamente. se você realmente quer voltar para a área de saúde, existe essa oportunidade. Bom, é isso, Anderson. Mais alguma coisa para a gente acrescentar? Não, acho que é isso. Acho que se você tem um sonho, se informe, corra atrás, né? Busque a ajuda necessária para isso. E dá certo. Se eu fui capaz de fazer, se eu hoje estou trabalhando na área, porque é possível, né? A gente começa com aquele sonho ainda pequeno, eu sair do país, quero exercer enfermagem em outro lugar, e às vezes está tão distante, mas... Tem uma pergunta, agora que eu lembrei, uma pergunta que o pessoal também me fez. Você tem essa licença para Alberta. Se você for para BC, você pode exercer isso em Ontário? Isso. O que cada college vai pedir vai ser um diploma de um college credenciado que tem as credenciais, a licença. Então, por exemplo, se eu hoje for para BC, eu vou ter que contatar o colegiado de Practical Nurses de BC. E aí eles vão me dar o passo a passo, né? Vai ter a checklist lá do que eu vou ter que fazer. E isso vai mudar de acordo com a situação de cada pessoa. Por exemplo, você já trabalhou como practical nurse em alguma província no Canadá? Aí eu vou marcar lá, sim. Então, isso vai mudar as etapas conforme o meu perfil. Por exemplo, se eu nunca tivesse trabalhado, talvez eles exigissem alguma prova, alguma coisa. Então, isso mudaria. Mas o programa que eu fiz, ele me permite exercer como practical nurse em qualquer província do Canadá. Legal, bacana. Bom, é isso, Anderson. Eu agradeço teu tempo e disponibilidade, porque eu sei que quem trabalha na área de saúde não é fácil ter um tempinho. Eu estava de treinamento essa semana inteira. Outra coisa muito boa de ser contratado pela Alberta é o treinamento, é muito suporte. Então, tô essa semana inteira... Você não entra assim, né? Não, no jogo, muito organizado, é muita organização, é muito cuidado com o profissional, de você se sentir valorizado mesmo. Então, Tem a parte psicológica também, eles têm bastante suporte. Eu fui contratado em agosto e eu estou em treinamento até agora, assim, e fazendo buddy shifts, que é aquele shift que você faz com alguma supervisão, com alguém te ajudando e você fazendo perguntas. E que no Brasil, infelizmente, isso na enfermagem acontece gratuitamente. Você simplesmente se voluntariar. Eu não sei como está a situação hoje, né? Eu estou falando do Brasil. De cada cidade, né? Do Brasil que eu deixei há 5 anos atrás, mas eu lembro que a gente formava e a gente ia trabalhar no hospital de graça para ver se a gente conseguia um emprego que Isso aparecesse. É um ponto importante do Canadá, treinamento, né? E preparação. E remunerado. Eu tô ganhando a mesma remuneração como se eu estivesse trabalhando. Mas eu acho que essa que é a diferença aqui, né? E também eu acho que isso acaba diminuindo a probabilidade de erro, porque o profissional está bem treinado, bem alinhado com a equipe, né? Isso é perfeito. Bom, é isso, pessoal. Anderson, agora sim, muito obrigada. E eu deixo aqui o nosso e-mail. Eu também aproveito a oportunidade para convidar o pessoal para participar da nossa palestra em São Paulo, no dia 24 de setembro, na segunda-feira, no Hotel Meliá da Paulista. A gente vai estar falando sobre colleges também. Vamos levar alguns temas interessantes sobre planejamento, a parte de imigração. E aí a gente vai poder auxiliar vocês nesse aspecto. Se caso vocês tiverem alguma dúvida e tiverem a oportunidade de participar do evento, né, tragam as suas perguntas e a gente vai poder auxiliar. Meu nome é Fernanda Esquerdo, eu sou da Student Pathways, uma empresa de consultoria educacional e intercâmbio aqui de Calgary, Alberta, e estou com o Anderson, que é um enfermeiro do Brasil que atua como practical nurse aqui em Calgary, num dos mais bonitos hospitais da cidade. É isso, pessoal. Um bom final de semana para vocês. Tudo de bom. E a gente fica... Até a próxima Fernanda Responde. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.